A paz de Cristo. Eu vim aqui para poder falar um pouquinho de tudo que o Senhor tem feito na minha casa, que na verdade agora eu consigo chamar de lar. E Ele foi usando pessoas ao longo de todo um deserto, no qual eu não consigo nem falar muito sobre as fases. Costumo dizer que eu rodei um pouco, teve um momento em que eu segui, teve um momento em que eu rodei de novo. O meu deserto foi complicado até para eu poder definir as fases, mas ele houve, ele aconteceu, ele existiu. E o que mais importou nesse deserto foi ver a boa mão do Senhor. E eu costumo dizer que quando a gente está lá no redemoinho, né, lá no meio do deserto, com aquela poeira batendo na cara, a gente não enxerga tanto a mão do Senhor, né? Eu acho que é por isso que ele faz com que algumas pessoas saiam rápido do deserto, favorece os meios, né, para que a pessoa saia rápido desse deserto, para poder explicar para outras pessoas que é possível, que ele sempre esteve ali, a gente aqui deixando a carne prevalecer, olhando para as circunstâncias, a gente não percebeu a presença dele, a gente não enxergou ele. E isso entristece bastante o coraçãozinho do pai, né? Mas eu vou te falar que o meu deserto começou antes mesmo de eu saber que estava no deserto, né? A gente não sabe. É muito raro o caso em que a pessoa chega e diz, ó, tô entrando no deserto esse mês, pá. O meu eu nem sabia que estava no deserto. Eu fui entender um pouquinho depois. E o meu deserto começou, pelo, pelo menos assim, que eu me toquei que estava no deserto, mas eu sei que começou antes. Não sei se eu consegui ser bem clara. Quando caiu minha ficha, melhorou. Em outubro de 2021. Não, em outubro de 2020. E eu só consegui erguer minha cabeça a ponto de dizer: acabou, diabo. Na minha casa não mais. Porque até então ele e Satanás, sentado, comendo pipoca e rindo da minha cara, como quem diz uma grande amiga minha, Lilian. Ela costuma falar isso. De outubro de 2020, quando o deserto teve início, eu só consegui entender o que estava acontecendo espiritualmente falando para poder usar as armas corretas quase um ano depois. Então, dá para ver como que eu rodei, né? Eu fiz de tudo no meu deserto, menos a coisa certa, que seria ver o lado espiritual, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A gente ouve isso a vida toda depois que se converte. Efésios 6 teria que estar entranhado em nós, mas nunca está, né? A gente lê aquilo, não sei, acho que como história de quadrinho, mas se está ali é porque o Senhor tinha o porquê de nos alertar. Mas ainda assim, eu digo a gente me incluindo, a gente não se atenta para o lado espiritual. Demorou muito para eu entender que a minha luta não era contra o meu esposo, que a minha luta era além daquilo, sabe? Demorou muito e por conta disso muitas madrugadas de choro, muitas manhãs com os olhos inchados, por não entender que eu simplesmente, se é que falo simplesmente, né, que eu poderosamente sou filha de um Deus todo-poderoso que me ama e que sempre esteve ali com as mãos estendidas para poder falar, minha querida, o que você quer é tão fácil para mim, só basta você fazer a coisa certa. E no caso, né, a coisa certa seria parar de me ajoelhar para orar, parar mesmo,
para pedir para baixar o vento, parar de me ajoelhar para orar, para pedir para aquela situação acabar logo. Não tem nada de errado a gente fazer isso. Porém, eu só fazia isso. Em nenhum momento eu me ajoelhava para poder bendizer o nome do Senhor, para poder dizer: Senhor, muito obrigada, como eu sou grata, porque amanheceu e eu entendi o plano da salvação novamente. Obrigada por Jesus. Obrigada pelo teu filho amado, por ter enviado o teu filho amado. Poder falar essas coisas para ele vindas da alma, vindas do espírito. E não somente me ajoelhar para falar: Senhor, muda o meu casamento. Senhor, o meu casamento isso, meu marido aquilo. E nananã. Eu imagino o Espírito Santo olhando e falando: eu tenho tanta coisa para te oferecer e você está aí insistindo em colocar um marido, um ser humano, no trono de tudo, no centro de tudo. E eu creio que o Senhor, que o Espírito Santo ficou esperando eu inverter a ordem, eu colocar ele lá no trono, abaixar o meu esposo e fazer a ordem certa, né? Depois a igreja e etc, e etc. E aí quando isso aconteceu, pronto. Aí foi um start. Foi foi simplesmente entender isso, que foi o suficiente para acontecer tudo o que eu queria há um ano atrás, a vida toda, enfim, porque eu tenho 15 anos de casamento, 16 anos de casamento. Percebeu que eu sou péssima com datas, né? Hoje o meu marido está na fase dos bilhetinhos, porque eu te amo, porque aquilo, bilhetinho escrito, bilhetinho pelo WhatsApp, escreve no espelho. Eu fico olhando aquilo, mas antigamente, né, antes do deserto, eu olhava isso e eu pensava assim: é porque eu sou muito boa. Tá certo, ele me ama mesmo, eu sou muito boa. Esse é o diferencial. Hoje, quando eu vejo essas coisas, o Senhor fala para mim assim: você está entendendo o que eu posso fazer, minha filha? Sou eu quem faço. Então não tem mais aquela Elaine altiva que entendia que tudo de bom era porque ela era muito boa, então estava certo, tinha que ser assim mesmo. A Elaine pós-graduada e funcionária federal, enfim, era por isso. Uma altivez, eu costumo dizer, já falei para algumas meninas que eu tenho conversado, que eu era insuportável, não sei como meu marido me aguentou por todos esses anos. O Senhor fez uma nova Elaine nesse deserto, ele amassou como oleiro mesmo, como oleiro, verdadeiro oleiro. Ele amassou e fez uma nova. Como foi necessário a humilhação de novo e a humilhação de novo pela terceira vez. Foi necessário ser humilhada, foi necessário ser amassada, foi necessário o escândalo para ter uma nova Elaine. Agora, o que eu costumo dizer também para algumas outras mulheres que estão nessa mesma situação, que não esperem passar por tudo isso para poder sair do deserto. Entenda logo no início que é o Senhor, que é a boa mão do Senhor que pode te tirar de lá, para não precisar continuar na humilhação e etc, sabe? É mais simples do que a gente imagina. É muito mais simples. E voltando aqui, né? Quando eu falei que o Senhor usou algumas pessoas, o Senhor usou de início uma irmã da minha antiga igreja, que é a Lilian Craveiros, que ela foi imprescindível. A Lilian ligava para mim e falava: seu marido vai chegar do serviço agora, toma um banho, lava essa cara, bota uma comida que preste na mesa, de preferência com uma mesa posta e um sorriso no rosto. E eu dizia: Lilian, eu não estou aguentando estar de pé, muito menos fazer tudo isso aí que você falou.
E ela falava, não quero saber, vamos embora. Deus usa um povo. E aos poucos eu fui começando a buscar canais de restauração, pelo YouTube, pelo Instagram, que são as duas coisas que eu uso na internet. E houve um momento em que eu falei assim, ó, acabou, não dá mais para mim, não dá mais, eu não aguento mais, eu não tenho mais carne, espírito, o que for para aguentar mais, não dá mais. E aí eu digitei no YouTube várias palavras. Eu digitei divórcio, eu digitei restauração, eu digitei casamento e apareceu a Camila. Eu olhei aquilo e eu pensei, que mulher bonita, gente, dá até raiva. E, e ali eu conheci a Camila. Eu acho que era o segundo ou terceiro vídeo da Camila. A Camila estava iniciando o ministério dela com casais na internet, estava no comecinho. Tanto que eu gostei muito do primeiro vídeo, mas não tinha mais. Aí eu vi um segundo e depois não tinha mais. Eu falei, nossa, Jesus, eu queria mais vídeos dessa moça. Mas ela só tem 2 vídeos. Puxa vida, já sei, eu vou procurar lá no Instagram. Aí eu acredito que tudo é por direção do Espírito Santo. Eu entendo que não foi a Elaine sozinha que decidiu isso. Eu acredito que tudo isso foi por direção do Espírito Santo. E aí eu fui para o Instagram para procurar ela, encontrei, mas também não tinha muita coisa. Ali eu entendi que tá bom, deixa para lá. Mas como Deus tinha tanta pressa, tem tanta pressa, né? Ele deu um levante, o Senhor ele elevou o ministério, né, que é dele, né, através da Camila, de uma forma tão rápida que naquela mesma semana, a Camila acho que fez uns 2 vídeos e eu já assisti. E aquilo foi falando, caramba, então eu não estou sozinha nessa. Não, aconteceu, não foi só comigo. Caramba, olha como essa mulher é linda, aconteceu com ela também. Espera aí, deixa eu parar para analisar um pouco mais. Na outra semana você colocou mais vídeos e eu comecei a ver, te chamei por direct, você respondeu, iniciei a mentoria. E a partir dali, a gente começou já a ficar mais próxima, né? Eu e Camila. E voltando, né, na história de que o Senhor usa pessoas, ele usou demais a Lilian. Aí ele usou a Camila, aí ele usou uma pastora que vinha aqui em casa orar. O Senhor vai fechando o ciclo, né? Tipo assim, Satanás, tu estava brincando demais, né? Agora que ela se posicionou, deu ruim para ti. Eu entendi dessa forma. E na medida em que a Camila ia falando as coisas, na minha cabeça era assim, ó, não é só comigo que isso acontece, eu não sou uma ET. Eu já entendi, Senhor. Eu já entendi que não é só comigo. Se acontece com a vizinha, com um ciclano e com um beltrano, e acontece com a outra que está lá em São Paulo, o que eu tenho de diferente desse povo? Nada, é tudo filho de Deus. Vamos embora para a batalha. Caiu a ficha, sabe? Só que, volto a dizer, né? Como que isso demorou? Mas aconteceu. A partir dali, Camila começou com propósito de oração e vambora, com mensagens diárias e vambora, ia para fazer jejum, vambora. E eu acredito, em nome de Jesus, que o inferno começou a ficar em desespero, porque a partir daquele momento, Satanás percebeu que para ele não dava mais. E assim foi. E o Senhor usando sempre pessoas, usou umas pessoas de uma igreja local aqui perto do meu bairro. Meu marido iniciou um curso que foi um divisor de águas, o nome do curso se chama Homem ao Máximo. E a conclusão, né? A conclusão que eu cheguei foi que tudo que foi resolvido, tudo que ganhou forma, que foi resolvido, que começou a fluir na minha casa, que hoje eu chamo de lar, foi pura e simplesmente pela boa mão do Senhor, através de pessoas,
mas tudo envolveu o lado espiritual, né? Isso só confirmou para mim o que os vídeos da Camila falavam, o que essa minha amiga Lilian já me alertava, né? Falava bastante. Só confirmou, não tem outra forma, não tem outro jeito. Se não for com armas espirituais, a gente não ganha um ser espiritual, uma guerra com um ser espiritual, que é Satanás. A gente não tem como, né? É meio que excluir o plano da salvação. É como se quando a gente bota a mão para poder resolver algo, é como se a gente estivesse tirando Jesus da jogada. Isso entristece o pai, isso acaba com a gente porque o problema não é resolvido e viver assim dá? Não dá, né? Não dá. É onde a gente vê os divórcios e etc, e etc. Hoje eu posso dizer que eu não me imagino distante da presença do Senhor, porque uma coisa é você estar na igreja, frequentar cultos, porque era o que eu fazia. Outra coisa é você frequentar o culto e ter intimidade com o dono do culto, é estar em amor ali. E não só porque é domingo você quer botar uma roupa bonita e sair de casa. Então, eu já perdi muito, muito perdão ao Senhor por esses anos e afastamento, né? Estar afastada estando dentro da casa do Pai. E Ele, como um Pai bondoso, sempre nos acolhe. E o final desse deserto foi de muita gratidão pela vida da Lilian, pela vida da Camila, pela vida da Dani. Enfim, o Senhor usou algumas pessoas, pessoas que eu entendi que saíram do deserto bem rapidinho, porque tinham muito o que fazer aqui fora, tinham muitas vidas para poder alcançar aqui fora, e eu fui uma delas, graças a Deus, né?